Cumprimento a todos os meus irmãos e amigos com a paz de Jesus. É um privilégio estar com você neste domingo, 13 de dezembro, para falarmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Que alegria podermos reiniciar a nossa live e espero que ela seja uma bênção na sua vida. Eu estou aqui na minha fazenda, no lugar onde Deus preparou para mim e para a minha família. É aqui que nós estamos desde o final de agosto até agora, quando mudamos para o Brasil. E eu peço que vocês orem por nós, pelo nosso ministério. Nós obedecemos a voz de Deus, nós obedecemos a orientação divina de sairmos da cidade. Nós já estávamos morando numa chácara, a 20 quilômetros de uma pequena cidade na Flórida. Mas agora estamos no Brasil, numa fazenda retirada, para buscar a bênção do Senhor e para continuar fazendo o trabalho de Deus, seguindo as convicções que o Espírito Santo nos dá. Tudo na nossa vida é uma resposta às convicções que o Espírito Santo vai nos dando no dia a dia. Deus conduz você e a mim dia a dia. Deus não desvenda a sua agenda para o ano todo, mas Deus nos dá a sua agenda cada manhã, quando buscamos em oração, quando abrimos o nosso coração diante de Deus. Ele vai desvendando a agenda dele para a sua vida, para a minha vida. Seja bem-vindo a esta live. Hoje, dia 13 de dezembro, estamos iniciando então para falarmos sobre esta celebração mundial, Natal, sua origem, seu significado. Eu quero neste momento orar com você. Você que está na sua casa, você que está nos Estados Unidos, você que está no Brasil, você que está na Europa, você que está em qualquer parte do mundo. Neste momento nós estamos ligados, estamos conectados pelo Espírito Santo e também através desta live. Eu quero buscar a bênção de Deus para mim e para a sua vida neste momento. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, eu me uno aos meus irmãos ao redor do mundo, buscando a tua bênção, buscando a tua direção. Nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos que o Espírito Santo habite em nós, viva em nós. Precisamos e clamamos que o Espírito Santo venha escrever na nossa testa: santidade ao Senhor, o nome do nosso Pai, o nome de Jesus Cristo e o nosso destino, a Nova Jerusalém. Obrigado, Pai querido. Derrama sobre nós, portanto, o Espírito Santo neste momento, ao abrirmos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Portanto, queridos, nós estamos agora no mês de dezembro, e sempre que chega o mês de dezembro, as dúvidas, as perguntas, o questionamento sempre surge sobre o Natal. Deve um cristão comemorar o Natal ou não? Deve um cristão celebrar o 25 de dezembro ou não? Como faríamos? Que atitude deveríamos tomar? Eu quero dizer para vocês que durante muitos anos em meu ministério eu comemorei e celebrei o Natal. Quando morávamos no Brasil, antes de viajarmos, antes de mudarmos para os Estados Unidos, nós comemorávamos o Natal normalmente nas nossas igrejas, em nossos lares. Agora, depois que mudamos para os Estados Unidos, depois que começamos a pesquisar, investigar com a mente aberta, Deus foi nos dando convicções tais que me forçaram a parar a celebração, a comemoração do Natal. Nós, quando nos Estados Unidos, tínhamos uma grande árvore de Natal, Lá tudo é barato. Então nós celebrávamos, mas quando Deus nos deu a convicção, a minha esposa e eu, nós nos desfizemos da árvore de Natal e então continuamos seguindo as orientações que o Espírito Santo nos dá. Queridos, esta não é uma questão de forçar ninguém. Celebrar ou não o Natal, você não força as pessoas, você não briga por isso, você não vai criar inimizade na igreja por causa disso. Se as pessoas querem celebrar ou comemorar,
cada um responde diante de Deus. Você não força as pessoas, mas as pessoas interessadas que querem saber, aquelas que buscam em oração pela direção do Espírito Santo, o Espírito Santo vai dar sim as convicções, fazer impressões mentais. Ele vai dar para você a revelação da palavra de Deus sobre esta festa mundialmente celebrada. Inicialmente eu quero dizer que sempre que uma festa, uma cerimônia é celebrada mundialmente, tanto por protestantes como católicos, enfim, quando a celebração é mundial, tome cuidado. Geralmente, quando a celebração toma esta amplitude de mundial, é porque não vem de Deus. Queridos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O planeta Terra, o nosso mundo em que vivemos, ele jaz no maligno. O reino do nosso Senhor Jesus Cristo ainda não foi implantado aqui. Portanto, todas estas festividades que são comemoradas e celebradas mundialmente, geralmente elas não são apoiadas pela palavra de Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus, aqueles que andam nos caminhos de Deus, eles andam no caminho estreito. São poucos os que andam pelo caminho estreito. Em Mateus capítulo 7 diz que espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Então todas estas festividades comemoradas mundialmente por milhões de pessoas, você deve ficar fora, porque não tem apoio bíblico. Mas aqueles que buscam apoio bíblico são poucos. Por isso Mateus 7 diz: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que entram por ele. Dentro e fora da igreja, você vai encontrar pessoas que apoiam a celebração do Natal e vai encontrar pessoas que não apoiam a celebração do Natal. Então, é uma questão que está presente em todas as igrejas. Eu gostaria de dizer para você que nos primeiros séculos, nos primeiros 3 séculos, o nascimento de Cristo, 25 de dezembro, não era celebrado, não era comemorado. A celebração do Natal só iniciou na igreja cristã por causa da igreja católica romana. A igreja católica romana, no 4º século, é que aceitou a imposição do imperador Constantino. O imperador Constantino, que iniciou o seu império, a sua gestão, não é, como imperador em 313, ele era pagão, mas ele percebeu que o cristianismo poderia ser conectado e ligado ao paganismo, e então ele percebeu que poderia se criar uma nova religião envolvendo os pagãos e envolvendo os cristãos. Ele foi muito esperto, um político muito esperto, e ele então proclamou publicamente a sua conversão ao cristianismo. Mas, queridos, ele continuou sendo um pagão de coração. Constantino foi quem no ano 321, foi Constantino que emitiu o primeiro decreto dominical. No dia 7 de março do ano 321, ele fez o primeiro decreto dominical exigindo que todos guardassem e repousassem no venerável dia do sol. Era realmente o dia sagrado do mitraísmo, religião pagã, sendo trazido para dentro do cristianismo. Constantino, ele reivindicava a autoridade de dirigir o império e dirigir também a igreja. E infelizmente os bispos de Roma se submetiam à autoridade de Constantino. Quando ele fez este decreto em 321, isto foi bem aceito pela igreja, pelos bispos romanos. Depois de 321, ele fez um concílio, convocou um concílio em 325, chamado de Concílio de Nicéia. E nesse Concílio de Nicéia, ele introduziu a festa da Páscoa na mesma data da festa de Ishtar, a deusa pagã babilônica. Lembre-se que no ano 321, Constantino colocou a adoração ao deus Sol através da santificação do Sunday.
Sunday quer dizer dia do sol. Em 321, adoração ao sol. No ano 325, quando ele instituiu a data da Páscoa, na celebração da festa babilônica de Ishtar, a deusa da fertilidade, ele instituiu na igreja cristã a adoração da lua. Semíramis, Ishtar, a deusa babilônica, queridos, ela é representada pela lua. Então, queridos, não contente com isso, Constantino continuou ainda com a sua investida contra o cristianismo, e por volta do ano 330, ele colocou o 25 de dezembro como dia do aniversário de Jesus Cristo. Mas esse Constantino, que instituiu o domingo como dia de guarda, este Constantino que instituiu no ano 325 a adoração a Ishtar, a deusa babilônica, este mesmo Constantino, será que ele estabeleceria a data correta do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Não, certamente que não. De onde Constantino procurou esta data de 25 de dezembro? Não foi na palavra de Deus. Ele trouxe do paganismo. 25 de dezembro, desde antes de Cristo nascer na terra, já antes do nascimento de Cristo, 25 de dezembro já era uma data sagrada para os caldeus, para os egípcios. Queridos, na cultura e na religião babilônica existia o deus Sol, chamado de Nimrod ou Bel, existia a deusa Lua, chamada de Ishtar, que era Semíramis, e existia o filho do Sol, que era chamado de Tamuz. E queridos, o povo de Israel, quando ele estava em apostasia, o povo de Israel adorava os deuses falsos, adorava o Deus Sol, adorava Astarote, a deusa Lua, adorava também o filho do Sol, Tamuz. Quando você abre a Bíblia, você descobre que o povo de Deus, quando em apostasia, estava prestando culto e adoração a Tamuz. Tamuz é o filho do Sol, que segundo a tradição babilônica nasceu no dia 25 de dezembro. Não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, Deus escolheu não revelar o dia. Deus não revelou o dia do nascimento de Jesus aqui na terra. Por quê? Porque certamente Deus não queria que esse dia fosse idolatrado, não queria que esse dia fosse observado, porque Deus quer que você santifique e celebre somente o 7º dia da semana, o santo sábado do Senhor. Isso Deus colocou na santa lei, nos 10 mandamentos. Na lei que Deus escreveu com seu próprio dedo, os 10 mandamentos que está lá em Êxodo capítulo 20. Lá você vai encontrar Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, o 4º mandamento que manda guardar o sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Portanto, queridos, Deus não exige de você a celebração de nenhum outro dia, a guarda de nenhum outro dia, somente o santo sábado. Deus ocultou o dia do nascimento de Jesus, mas Constantino transformou o aniversário do Sol, 25 de dezembro, o nascimento de Tamuz, o deus babilônico, ele transformou em o dia do aniversário, o nascimento de Jesus. Mas isto é mentira, isto é engano, isto é vinho de Babilônia. Queridos, nós como povo de Deus, nós precisamos fugir do vinho de Babilônia. Não é somente sair de Babilônia. Lá em Apocalipse capítulo 18, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 18, aqui nós lemos, capítulo 18 de Apocalipse, e o verso 2 em diante. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Babilônia se prostituiu,
e se tornou morada de demônios. Você está entendendo por que é que Deus pede para nós sairmos de Babilônia? Mas não é somente para sair de Babilônia, é deixar de beber o vinho de Babilônia, porque muitos saem de Babilônia, mas não deixam de beber o vinho de Babilônia. Por isso aqui no verso 3 nós lemos: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Mas não é somente sair de Babilônia, é deixar de beber o vinho de Babilônia. Quais são os vinhos de Babilônia? São as doutrinas que ela propagou pelo mundo todo. De onde vem a origem da celebração do Natal? Vem da Igreja Católica Romana. Foi introduzido na Igreja Cristã no quarto século, por Constantino, e depois aceito pelo Papa, pelo Bispo de Roma. Portanto, nós deveremos ficar fora de Babilônia e nos negar a beber do vinho de Babilônia. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. A minha convicção sobre não celebrar nenhuma data a Tamuz, ela não vem de sonhos ou visões, ela vem da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que adorar a Tamuz, celebrar Tamuz, ofende a Deus, desagrada a Deus, é abominação aos olhos de Deus. Abra sua Bíblia e leia comigo Ezequiel capítulo 8. Aqui nós lemos. Vamos ler a partir do verso 14. A partir do verso 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Você percebeu que Tamuz aparece na Bíblia? E não somente Tamuz aparece na Bíblia, mas aparece sendo adorado pelo povo de Israel apostatado. Será que isto aconteceu somente no passado? Ou será que agora no presente Satanás ainda continua querendo ser adorado na celebração a Tamuz? Aqui diz o verso 14: e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Queridos, Deus se agradou desta celebração a Tamuz, dessa adoração a Tamuz? Veja o verso 15. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E aí Deus mostrou mais ainda. Verso 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor. O templo do Senhor estava construído no sentido leste-oeste. A entrada do templo estava para o leste. Toda pessoa que entrava no templo tinha que dar costas para o leste e ficar de frente para o oeste. Deus exigiu na construção do tabernáculo no deserto, e Deus exigiu na construção do templo de Salomão, e depois do templo de Zorobabel, que depois se tornou o templo de Herodes. Deus exigiu que esse templo fosse construído no sentido leste-oeste, para que todos os adoradores de Jeová, do Criador dos céus e da terra, ao entrarem no templo, dessem costas para o leste. Por que o leste? Porque é o nascente do sol. Dar costas para o nascimento do sol, o nascente do sol, é desprezar tudo que vem de Babilônia, é desprezar o vinho de Babilônia. É por isso, meus queridos, que até mesmo hoje, quando eu vou me ajoelhar para orar, eu desejo saber onde está o leste e oeste, norte e sul,
porque eu me ajoelho dando minhas costas para o leste e me ajoelho inclinando-me para o oeste. Ah, pastor, você pode dizer, isso é muito fanatismo, isso não precisa ser assim. A palavra de Deus diz que nós deveremos dar costas para o leste, para adorar o Criador dos céus e da terra. O leste representa o nascimento do sol. Todas as religiões pagãs adoram voltadas para o leste. Mas nós adoramos a Deus dando costas para o sol. É a rejeição de Babilônia e do vinho de Babilônia. Mas dentro do templo existiam 25 homens. Primeiro, no verso 14, fala que as mulheres estavam chorando por Tamuz. E agora no verso 16, fala que 25 homens dentro do templo do Senhor, eles estavam adorando Tamuz, de costas para o templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. E eles adoravam o sol virados para o oriente, de costas para o oeste e se inclinando diante do leste, nascimento do sol. Mulheres chorando por Tamuz, homens adorando Tamuz. Isto foi no passado. Será que no presente, o povo de Deus, que saiu de Babilônia, mas continua bebendo o vinho de Babilônia, será que eles não estão adorando Tamuz ao celebrarem 25 de dezembro? As enciclopédias, a história provam que 25 de dezembro não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Jesus nasceu por volta de setembro para outubro, não antes de setembro e não depois de outubro. Ele nasceu por volta deste período, de setembro para outubro, nunca em dezembro, e muito menos 25 de dezembro. Mas então por que o povo de Deus celebra o Natal? Por que as festividades são feitas nas casas? Por que o pinheirinho é colocado dentro das casas? Por que as pessoas colocam seus presentes para os filhos, presentes para os familiares todos, debaixo da árvore sempre verde? Aquela árvore sempre verde, ela nunca perde aquela cor verde, é chamada de sempre viva, representa a imortalidade. Queridos, a árvore de Natal, no paganismo, era um símbolo de Nimrod. O Nimrod que morreu, mas que renasceu na figura do seu filho Tamuz, o filho do sol. Queridos, por isso Deus proibiu a adoração nos bosques, por isso Deus proibiu a adoração à árvore, porque os pagãos colocavam seus templos, os seus altares, e faziam seus sacrifícios diante das árvores. E Deus proibiu qualquer árvore junto ao altar do Senhor. Deus não queria nenhuma semelhança com o paganismo. Por isso os reis de Israel, quando os reis eram fiéis a Deus, eles destruíam os bosques, porque o povo apostatado adorava nos bosques. E quando o rei era muito fiel a Deus, ele não somente destruía o bosque, mas ele queimava também, para que não existisse possibilidade do povo adorar nos bosques diante das árvores. Queridos, hoje quando eu vejo as pessoas trazendo árvores para dentro das suas casas, eu fico me imaginando, será que Deus se agrada se as árvores sempre verdes, sempre vivas, representam o Deus Sol de Babilônia, não representa Jesus Cristo? Então por que eu traria para dentro da minha casa uma árvore? Por que eu colocaria dentro da minha igreja uma árvore, se ela tem um simbolismo e uma origem pagã? Aqui diz, eu estou lendo Ezequiel capítulo 8, e agora eu vou ver o verso 17. Então me disse, viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, torno a me irritar, e ei-los a chegar o ramo no seu nariz, pelo que também
eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não ouvirei. Deus diz: veja que abominação, está falando para Ezequiel, que abominação estão fazendo dentro do templo do Senhor, dando as costas para o templo e adorando em direção ao sol, adorando Tamuz. Queridos, quando eu leio na palavra de Deus, em Jeremias capítulo 10, abra sua Bíblia, em Jeremias capítulo 10, eu já vi outros teólogos dizendo que Jeremias capítulo 10 não tem nada a ver com a árvore de Natal. Eles podem falar o que eles quiserem, mas a Bíblia continua falando de uma árvore cortada na floresta e trazida para dentro de casa para ser adorada. Este era o costume pagão, já no Antigo Testamento. E este costume pagão foi trazido para o Novo Testamento e foi trazido para dentro da igreja cristã. Este costume de trazer uma árvore cortada lá do mato, da floresta, trazida para dentro de casa e firmada no chão, enfeitada. Veja, por mais que as pessoas dizem que isto não se aplica à árvore de Natal, mas queridos, coloque a mão na consciência. Será que não está falando realmente desta prática pagã? Jeremias capítulo 10, verso 1 em diante. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, ou seja, uma árvore, obra das mãos do artífice, com machado, cortam com machado uma árvore. Não é isso que eles fazem? Cortando um pinheiro no bosque, trazendo para dentro de casa. E o verso 4: com prata e com ouro o enfeitam. As bolas que enfeitam os pinheiros não são com a cor de ouro e prata, a cor dourada e a cor prateada? É assim que eu vejo as árvores, os pinheiros enfeitados, com bolas douradas e prateadas. E aqui diz: com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com madeira o firmam para que não se mova. É assim que eu vejo as pessoas fazendo. Elas colocam dentro de casa ou dentro da igreja, e para que a árvore não caia, eles firmam ou com prego ou com qualquer outro objeto para que ele fique firme ali, e enfeitam com bolas douradas e prateadas, e as pessoas então colocam seus presentes ali. Então as pessoas dão a justificativa de que estão fazendo isso para trazerem presentes para Jesus. Isso quando falam da árvore dentro da igreja. Queridos, quem quiser colocar árvore dentro da igreja, coloque. Eu somente estou lendo o que a palavra de Deus diz. Se você quiser aceitar, você aceita. Se você não quiser aceitar, você não precisa aceitar. A minha convicção é que Jeremias capítulo 10 está falando sim de um costume pagão que foi introduzido no cristianismo e está presente em nossos dias, nas nossas casas e também nas nossas igrejas. Aqui diz então o verso 4 e 5: com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Ou seja, eles adoravam essas árvores. Hoje as pessoas dizem e dão a desculpa de que elas não adoram a árvore. Queridos, a árvore é de origem pagã, não representa Jesus. 25 de dezembro é de origem pagã, não é o aniversário de Jesus, é o aniversário de Tamuz, filho de Nimrod com Semíramis, esse filho do sol, que o povo de Deus apostatado estava adorando. Mas é uma prática mundial, quase que todas as igrejas estão celebrando. E o que falar do Papai Noel?
Será que o Papai Noel é uma representação de Jesus? Esse Papai Noel que está presente em todos os lugares, ele é onipresente? O Papai Noel se apresenta como alguém onipresente, como alguém que traz bênçãos, traz presentes. Queridos, nós só temos um ser onipresente, que é Deus. Nós só temos um ser que pode abençoar você, que é o nosso Deus Pai, é o nosso Deus Filho, Jesus Cristo. Só Ele pode te abençoar. Papai Noel não existe. Papai Noel é uma falsificação. A atenção toda se volta para o Papai Noel. Pais e mães colocam seus filhos no colo do Papai Noel, nos braços do Papai Noel. Mas Papai Noel não é Jesus. Se Papai Noel não é Jesus, quem é Ele? Quem é Ele? É uma representação de Thor, do Deus Thor, do Deus Fogo. Por isso Papai Noel, pela tradição, ele desce pela chaminé, porque ele é o Deus do fogo, o Deus Thor. Você vai colocar a sua criança nos braços do Deus Thor, que é uma representação de Satanás? Porque esses deuses pagãos, eles são representações diferentes, com nomes diferentes, mas todos representam Satanás. Queridos, agora eu convido você para ler comigo Deuteronômio capítulo 16. Deuteronômio capítulo 16. Vamos ler aqui no verso 21 e 22. Deuteronômio capítulo 16, versos 21 e 22. Aqui está falando do que podia e que não podia fazer. Veja o que Deus diz no verso 21. Não plantarás nenhum bosque de árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar. Mas colocar uma árvore junto ao altar, porque dentro da igreja, o altar está representado pelo púlpito, onde a palavra de Deus é colocada e ali é pregada a palavra de Deus. Colocar uma árvore junto ao púlpito não seria a mesma coisa de colocar uma árvore junto ao altar? Aquilo que Deus proibiu? Não plantarás nenhum bosque de árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Nem levantarás a estátua. A estátua, no original, fala obelisco. O obelisco é uma representação do Deus Sol. E ele está representado pela árvore. Então, quando você vê a árvore de Natal, lembre-se que representa o obelisco, representa o Deus Sol. Nem levantarás a estátua, ou seja, o obelisco, a qual o Senhor teu Deus aborrece. Tudo isso é vinho de Babilônia. Tudo isso veio do quarto século, quando a igreja cristã se casou com o paganismo. Foi o período da igreja de Pérgamo. O período da igreja de Pérgamo foi do ano 313 até o ano 538. Neste período de Pérgamo, Pérgamo quer dizer exaltação. É uma das 7 igrejas do Apocalipse. Uma das 7 igrejas do Apocalipse. O período primeiro, que foi de Éfeso, do ano 31 ao ano 100, a igreja permaneceu pura. Do ano 100 ao ano 313, a igreja permaneceu pura, perseguida no tempo de Esmirna, mas pura. Mas em 313 terminou o período de Esmirna, começou o período de Pérgamo. Pérgamo quer dizer exaltação. A igreja cristã foi exaltada. De perseguida, passou a ser a igreja do imperador, a igreja do Estado, a igreja do Estado. Os templos pagãos foram transformados em templos cristãos. Os ídolos pagãos receberam nomes de personagens cristãos. E Constantino conseguiu casar o paganismo com o cristianismo. E ele trouxe para dentro do cristianismo as festividades celebradas no paganismo. Sunday, dia do sol, a Páscoa instituída por Constantino não é a data da Páscoa bíblica, é a data da festa de Ishtar, a deusa babilônica, e 25 de dezembro,
aniversário de Tamuz, o filho do sol. Isto é vinho de Babilônia. E qual é o desejo? Qual é o mandamento de Deus? Sai dela, povo meu, e não beba do vinho de Babilônia. O povo de Deus, o remanescente povo de Deus, ele seguia pelo está escrito. Assim diz o Senhor. É o que diz a palavra de Deus. Só que você não legisla sobre a casa dos outros. Você só tem autoridade sobre a sua casa. Você só tem autoridade sobre o seu lar. Mas o meu apelo é que você, meu querido irmão, você pai, você mãe, vocês consagrem seus filhos, seu lar a Jesus Cristo. Se você tem dúvida sobre isso, peça para Deus. Ó querido Deus, eu estou em dúvida, mas eu quero fazer a tua vontade. Eu quero conhecer a verdade. Eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero que o Senhor me dê convicções. Me mostra, Senhor, se realmente esta festa é de origem pagã e não deve ser celebrada. Me mostre sobre a árvore de Natal, se eu devo realmente eliminar da minha casa ou não. Ore, seja sincero a Deus. Eu tenho uma amiga que é muito sincera. E quando ela me ouviu pregando sobre o Natal e também falando sobre a origem da árvore de Natal, ela disse: eu fiquei muito chateada, muito zangada, porque eu gostava de celebrar o Natal e também tinha uma árvore de Natal na minha casa. Então eu comecei a orar a Deus, ela disse, para que Deus me mostrasse se realmente aquilo que o pastor Samuel havia pregado estava correto ou não. Então Deus deu um sonho para ela. Deus deu um sonho, e neste sonho Deus disse que ela tinha um ídolo dentro de casa. Mas como um ídolo dentro de casa? Ela não se recordava de nada, de nenhum ídolo, mas ela teve um segundo sonho. E no segundo sonho Deus disse a mesma coisa, que ela tinha um ídolo dentro de casa. Isso aconteceu 3 vezes. E um dia, quando ela subiu, ela morava nos Estados Unidos, quando ela subiu no sótão da casa, em inglês eles chamam de attic, quando ela subiu lá para procurar algumas coisas, quando ela estava saindo do sótão para descer pela escada, ela viu do lado esquerdo a árvore de Natal guardadinha, esperando o mês de dezembro para ser armada. Ela olhou para aquela árvore, um pensamento passou pela sua mente de que talvez aquele fosse o ídolo, mas ela logo abandonou aquele pensamento e disse: não, isso é bobagem. Ela desceu e foi fazer outras coisas, mas ela teve pela 3ª vez o sonho, Deus dizendo: você tem um ídolo dentro de casa. E aquela árvore de Natal lá em cima no sótão não saía do pensamento dela. E ela disse: pastor, enquanto eu não subi lá, enquanto eu não tirei aquela árvore lá de cima e joguei lá fora na rua, eu não tive paz. Só depois que eu joguei fora a árvore, eu tive paz. Eu tenho convicção de que foi Deus que me deu aquele sonho, mostrando que realmente, porque ela disse, eu tinha orado sobre isso, eu tinha pedido a orientação de Deus sobre esse ponto. Queridos, quando as pessoas são sinceras, ao pedirem a Deus, a conversarem com Deus, a orarem a Deus, Deus é sincero em responder. Deus responde. Eu quero que você seja guiado pelo Espírito Santo. Eu não quero que você crie problemas para as pessoas e não queira impor nada na sua igreja. Mas você, na sua casa, você e a sua esposa devem orar. Devem consagrar seu lar a Jesus Cristo. E devem deixar de beber do vinho de Babilônia. A trindade pagã, adoração ao sol, Bel, adoração à lua, Ishtar, e adoração ao filho do sol, Tamuz, esta trindade pagã foi introduzida na igreja cristã e está presente até hoje. Fuja da idolatria, fuja da idolatria, fuja de Babilônia, negue-se a beber do vinho de Babilônia. Deus vai te abençoar, Deus vai te guiar. Eu quero nesse momento fazer uma oração com você. Pai Santo que estás nos céus, humildemente estou aqui com os meus irmãos.
Eu tenho certeza que temos milhares e milhares de pessoas sinceras que estão neste momento buscando saber a tua vontade, a tua verdade. A maioria celebra e comemora o Natal. Mas querido Pai, nós não queremos fazer aquilo que a maioria faz. Nós queremos fazer a tua vontade. Por isso eu suplico, querido Deus, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada pessoa sincera de coração, convencendo-as da tua vontade, a não andarem no caminho largo, mas no caminho estreito, que conduz ao céu. Em nome de Jesus que eu peço. Amém. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, a ocasião do Natal, o mês de dezembro, é um mês muito propício para fazer evangelismo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde o seu início, 1844, quando você lê lá no comentário bíblico adventista sobre o Natal, diz que a igreja, desde o seu início, tentava tirar a atenção dos membros da celebração do Natal, mas eles colocavam uma semana de oração, de evangelismo, nesse período que ia do dia 17 até o dia 25 de dezembro. Era uma semana de oração, falando do Salvador Jesus Cristo que nasceu, do Salvador Jesus Cristo que morreu por nós. Dezembro é uma boa ocasião para fazer evangelismo e explicar a verdadeira origem do Natal, a verdadeira origem do 25 de dezembro. Nós usamos isto como estratégia evangelística, embora não celebremos o Natal. A mesma coisa fazemos também com a Páscoa, a Semana Santa. Queridos, nós cristãos não comemoramos a Semana Santa, mas nós usamos a Semana Santa, esse período que todo mundo está pensando na morte de Cristo, nós usamos para falar da paixão de Cristo e apelarmos para que as pessoas aceitem a Jesus como Salvador. Portanto, o período da Páscoa pode ser usado como uma estratégia evangelística, mas nós não celebramos a Páscoa, porque ela está sendo celebrada numa data babilônica, numa data pagã. Assim também fazemos com o dia de finados. Sempre no dia de finados nós íamos para os cemitérios e lá nós cantávamos hinos com o coral, com o grupo musical da igreja, cantávamos hinos, distribuímos literatura. Nós usávamos e sempre usamos a data de finados para fazer evangelismo, mas nós não celebramos o dia de finados. Nós não deveremos celebrar o Natal, nem a Páscoa, mas usarmos como estratégia evangelística. Mas existe o perigo de, ao você usar como estratégia evangelística, com o tempo começar a celebrar. Então você deve ter muito cuidado para fazer distinção entre estratégia evangelística e o que realmente você crê e o que realmente você acredita. Deus vai guiá-lo, Deus vai abençoá-lo, Deus vai trazer bênçãos na sua vida. Seja fiel a Deus. Deste dia de hoje, 13 de dezembro, do dia de hoje até o dia 18, nós estamos numa semana de 60% de desconto de toda a literatura que nós temos. É uma oportunidade única. Você pode adquirir, meu querido amigo, meu querido irmão, você pode adquirir todos os meus livros em PDF, ou seja, o livro virtual, não o livro impresso, mas o livro em PDF, um livro virtual, digital, você pode adquirir com 60% de desconto. Olha só, 60% de desconto. E também a Jornada do Grande Conflito, com 42 vídeos cobrindo todo o livro O Grande Conflito. Tudo isso está com 60% de desconto, começando hoje até o dia 18, às 6 da tarde. Aproveite, clique, não é? Entre no link que está aí embaixo. Entre no link que está aí abaixo e comece hoje mesmo a fazer o seu pedido, a sua compra dos livros digitais, se você não possui,
ou da jornada do grande conflito. E além de todo este material, você terá também os bônus. Esta semana é uma semana única. Aproveite a oportunidade. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Que você e eu estejamos nos preparando diariamente, buscando o batismo do Espírito Santo e nos preparando para a volta de Jesus. Deus te abençoe. Fique com a paz de Jesus. Amém.